Primeiramente, abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 1. Isaías, capítulo 1. E nós vamos ler alguns versículos. E o tema desta manhã, o tema geral, chegou a hora. Aqui está o banner atrás de mim, chegou a hora. E hoje o primeiro título, o subtítulo deste geral, chegou a hora, é Senhor, eu vou, renova-me. Senhor, eu vou, renova-me. O que seria renovar? Renovar é fazer ficar ou ficar outra vez novo. Fazer ficar ou ficar outra vez novo. Alterar, e entre parênteses, alterar-se para melhor. Isso que é renovar. Alterar ou alterar-se para melhor. Fazer ficar ou ficar novamente, porque já foi novo uma ocasião. Eu gosto muito de programas que eu vejo na televisão de carros que são customizados. Tem mais de 10 programas, vários, não vou citar o nome de nenhum, que eu não vou fazer marketing de nenhum. Pegam aqueles carros que têm 30, 40, 50 anos, às vezes tem só a casca do carro, e eles fazem uma renovação, uma customização, que o carro fica mais bonito, não mais novo do que quando saiu da fábrica, mas tão novo ou mais bonito do que quando saiu da fábrica. Eles fazem um novo chassi, eles fabricam peças que não existem mais e fica um carro. Eu sou paulistano, nasci e fui criado aqui em São Paulo. Eu sou da geração do racha. Não sei, eu acho que o Anderson também gosta desses rachas aí, mas não aconselho ninguém, isso é coisa da década de 70, quando não tinha o trânsito que tem hoje, mas não, para quem não sabe, racha, a garotada dizia assim, depois do culto aqui no Tucuruvi, na década de 70, vamos ver quem chega primeiro no almoço na casa do Plínio. Cadê o Plínio? Doutor Plínio. Ele estava aqui agora há pouco, acho que foi arrebatado. Ele acabou de falar aqui na frente agora há pouco. E eu fui convidado para almoçar na casa dele hoje, mas infelizmente eu não posso. Então vamos supor que a gente sai da igreja e fala assim, vamos ver quem chega primeiro na casa do Plínio. É mais ou menos isso. Então, quem gosta de carro, vê esses programas. O que eu estou falando sobre essas customizações, quantos aqui assistem? Quantos aqui assistem esses programas, já viram? Então, é muito interessante. Então, o renovar é pegar algo que já foi novo, foi estragado com o tempo, deteriorado, e o tempo deteriora. Eu estava ouvindo aqui agora o seu nome mesmo? Felisberto. Felisberto chegou para mim agora e falou que eu fui patrono da formatura dele em 86 no Rio Grande do Sul. Para ver como o Felisberto está com uma idade legal, né? 86, lá no Rio Grande do Sul, eu fiz uma semana de oração lá na nossa universidade, em Taquara, do Rio Grande do Sul. Então, pega um sujeito estourado, arrebentado, e dá uma calibrada nele. Aí ele aparece novo de uma hora para outra. O que aconteceu? Ele foi renovado. Não é uma renovação por plástica, não tenho nada contra. Não é uma renovação por uma questão física que você se propôs fazer. Essa renovação, eu vou, Senhor, eu aceito, renova-me, é a questão espiritual. São questões íntimas, pessoais, particulares. Ser renovado do quê? Daquilo que você e eu sabemos, a nossa vida tem falhas, o nosso caráter. E eu fiquei impressionado quando eu vi um dos últimos hinos que falava sobre a entrega. Lágrimas caíam no seu rosto, Ricardo. Você estava cantando e lágrimas caíam. Este é um processo invisível. O Espírito Santo está tocando em meu coração
está renovando o meu interior, e a renovação é a mudança de hábitos, de costumes, de vida, chama-se conversão. Conversão é mudança de rumo. Nós que somos motoristas conhecemos o código que diz: eu vou converter à direita, eu vou converter à esquerda. É o termo usado naquela cartilha quando nós vamos fazer a prova para tirar a CNH. Conversão é mudança de rumo. E a conversão, quando eu mudo o rumo da minha vida, de hábitos que eu adquiri, ou congenitamente estão no meu DNA, na minha cadeia genética, que eu adquiri, hábitos que não são bons. E estes hábitos adquiridos geneticamente ou desenvolvidos durante a vida são mudados pelo poder de Deus com jejum e oração. E a Bíblia fala claramente sobre isso. Jejum e oração. E essa mudança de uma velha pessoa, independente da idade, para uma nova pessoa convertida, chama-se renovação. Então, o tema geral é esse que vocês estão vendo aí na tela. Esse é o tema geral. Chegou a hora. Chegou a hora do quê? De eu renovar o meu interior através de mudança de hábitos que foram desenvolvidos. O que é um hábito? É uma repetição reincidente. Eu repito aquilo e desenvolvo um hábito, inclusive o hábito da mentira, que foi dita por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Quem disse isso na Segunda Guerra Mundial foi Goebbels, o pai da propaganda nazista. Foi ele quem disse: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade, porque desenvolve-se um hábito, de acordo com o que Hitler falou, que nós temos que eliminar os judeus. Coisa mais absurda, mais dantesca, mais ignóbil que possa haver. Mais de 6 milhões foram eliminados. Por quê? Porque uma mentira tornou-se uma verdade. E quando nós desenvolvemos mentiras em nossa vida e desenvolvemos este hábito, nós praticamos os atos mais impuros, mais dantescos que podem acontecer. Como pode, nessa semana, um indivíduo que a namorada dele disse que não queria mais continuar o namoro, ele vai e passa fogo nela, mata as 2 filhas e a menorzinha conseguiu escapar. E no dia seguinte, num confronto com a polícia, ele foi morto também. O que leva uma pessoa a atirar em quem ele disse que amava anteriormente? Nós vivemos em uma sociedade extremamente pluralizada, onde há divisões muito claras, muito presentes, que a mídia apresenta, que a sociedade apresenta, que a cultura apresenta, ou amanhã à noite ou no próximo sábado eu vou falar sobre isso. E nós somos massificados, e as nossas crianças são literalmente doutrinadas. E nós chegamos em uma semana de oração, onde Deus propõe uma renovação, uma mudança do que era velho, independente da idade, referente a hábitos, para algo que, moldado pelo poder do Espírito Santo, torna-se novo. Diante dessas palavras iniciais, com a nossa Bíblia aberta em Isaías, no capítulo 1, eu quero fazer uma oração, suplicando a bênção de Deus para o estudo da sua palavra nesse momento. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção dessa semana de oração que está começando agora. Aqui está um grupo de jovens que tem dedicado esse período de férias e durante o ano também em atividades muito lindas, distribuindo alimentos, doando sangue, fazendo serenatas, dando
palavras de conforto, de ânimo, queiras abençoá-los ricamente, e eles representam os Calebes, representam todos nós que queremos nessa semana, com a tua bênção e o teu poder, fazer uma renovação da nossa vida. Mas nós não temos, ó Pai, nós não temos força nenhuma em nós mesmos. Por esse motivo, suplicamos agora, pelo sangue de Jesus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos maus pensamentos, perdoe a forma irracível como temos falado, como temos nos comportado, como temos tratado o cônjuge, os filhos, a família, palavras duras, pesadas, atos que são abomináveis. Nós não temos forças, mas ao nos entregarmos a Ti neste momento, suplicando a bênção do perdão, que o Espírito Santo habite em nossa mente e em nosso coração e realize esse milagre da renovação. E ao abrirmos agora a Tua palavra, que possamos entender o que o profeta Isaías vai nos dizer através da Bíblia Sagrada, em nome e por amor de Jesus. Amém. Isaías capítulo 1, e logo no início do livro de Isaías, nós lemos que ele viveu no período de 4 reis de Judá. E começa Isaías dizendo: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O ministério de Isaías foi de 760 a.C. a 698. A contagem antes de Cristo era decrescente. Então, o período do ministério de Isaías durou 62 anos. E ele passou por 4 reis de Judá. Uzias, o seu filho Jotão, filho de Jotão, Acás, filho de Acás, Ezequias. E a tradição diz que ele foi martirizado pelo filho de Ezequias, Manassés. Então nós temos aqui um profeta que no período de 62 anos, ele passou pelo ministério ou pela gestão de 4 reis: pai, filho, neto, bisneto e depois tataraneto. Quando Isaías começa a dizer essas palavras que eu vou ler, vamos tentar imaginar nós todos morando em Jerusalém e com a mente aqui em São Paulo, onde estamos agora. E você que está aí em vários lugares do Brasil, vai ouvir esse sermão depois, em alguma outra ocasião, ou agora presencialmente que estamos aqui, ou você que está assistindo. Então, se coloque no corpo das pessoas que ouviram Isaías falando isso. E para nós que vivemos 2.700 anos depois desse episódio, olha o que ele fala no versículo 2: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Então, quem está falando aqui para a igreja do Tucuruvi nesse momento, e para você que nos assiste, não sou eu. Aqui eu estou apenas passando a palavra do Senhor. Ouvi, presta atenção, abra os seus ouvidos, terra, em qualquer lugar do planeta Terra. Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Nós temos ouvido muito essa palavra ultimamente, prevaricação. O que é prevaricação? Alguém sabe o que é prevaricação? Como? Revolta? Omitir algo errado? Você sabe de alguma coisa e compartilha da coisa errada e não resolve a coisa errada e faz a coisa errada. Isso é prevaricação. Eles conheciam o poder de Deus, eles sabiam quem era Deus. E aqui
Nós ouvimos hoje essas palavras muito, prevaricaram. E ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende o que eu preciso fazer. O boi sabe para onde ir para o curral, os animais sabem onde devem repousar, eles voltam, mas o meu povo que eu criei, que eu exaltei, ele não me conhece. E continua dizendo: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade. Prestem bem atenção nessa palavrinha iniquidade, que eu vou falar sobre ela depois. Da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo Israel e voltaram para trás. Eu vou explicar em 2 minutinhos o que quer dizer isso aqui. Deixaram o Senhor e voltaram para trás. Aquele povo, eles eram da herança dos que haviam saído do Egito. E durante 430 anos, aqueles hebreus que foram escravos do Egito aprenderam todo tipo de idolatria. Que os egípcios adoravam muitos ídolos, muitos deuses pagãos. E quando eles saíram dali, da terra do Egito, Deus disse: não se ajuntem com o povo que vocês vão passar na periferia deles. Os heteus, os jebuseus, os amorreus, os filisteus, os cananeus. Vocês vão passar na divisa com eles. Aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do Egito, entre homens, mulheres e crianças, um pouco mais, um pouco menos, aquela multidão no deserto. E lá naquele fundo do acampamento haviam outras nações, e eles constantemente se prostituíam com outros deuses. Era uma prostituição espiritual de adoração e uma prostituição física de envolvimento sensual. Então Deus sempre disse: o que vai levar vocês para o cativeiro é voltarem para trás, para os ídolos lá do Egito. Isso aconteceu naquele período? Lógico. Acás, um desses reis aqui, fez uma coalizão com o rei da Síria chamado Tilgat-Pilneser III. O nome dele está na Bíblia. Era um rei assírio, e para que eles não sucumbissem à Babilônia, ao Egito, aos inimigos que estavam por perto, eles fizeram uma parceria. E Acás, rei de Israel, que é citado aqui na primeira parte de Isaías capítulo 1, ele manteve contato com Tilgat-Pilneser III e disse: vamos fazer uma parceria. Se eu for atacado, você vem me ajudar. E se você for atacado, eu mando os meus exércitos para te ajudar. Não podemos fazer parcerias com os infiéis. Não podemos ter sociedade com infiéis. A palavra de Deus é clara. Não há uma conjugação entre luz e trevas. E quando ele fez essa parceria, Tilgat-Pilneser sentiu-se à vontade para mandar para Jerusalém os ídolos que eles adoravam na Síria. E a Bíblia diz, em Crônicas, que um dia Acás chegou na igreja e fechou a igreja. Os Calebes não podiam mais cantar um louvor lindo que nós vimos aqui agora. Destruiu todos os vasos sagrados da casa do Senhor, fechou tudo e disse: a adoração agora é a Moloque. O que era Moloque? Era um ídolo de ferro alto que Tilgat-Pilneser mandou da Síria, e quem olhasse frontalmente, ele estava com os braços esticados para frente, o ventre avantajado, oco pela frente, aqui por cima, e eles colocavam lenha, colocavam fogo, e os braços que estavam logo acima daquela barriga oca do ídolo de ferro ficavam incandescentes, recebiam fogo por baixo. E a hora que os braços estavam vermelhos pelo fogo, eles depositavam ali os seus bebês para sacrificarem a Moloque. E a Bíblia diz que Acás fez
passar a seus filhos pelo fogo. No mínimo 2. Porque está no plural. No mínimo 2. Fez passar a seus filhos pelo fogo. Isso era tão abominável que Moloque foi colocado no vale do filho de Inom, um lugar fora dos muros de Jerusalém, onde o lixo da cidade era queimado e onde algum indigente ou algum animal ou algum corpo que não era requerido pela família de algum indigente era queimado junto com o lixo ali no vale do filho de Inom. Naquele lugar de abominação estava o ídolo Moloque. E Deus vem e diz para Isaías: o meu povo está prevaricando. O meu povo está sacrificando crianças. O meu povo voltou para trás. É exatamente isso que eu acabei de ler agora em Isaías, no capítulo 1, no versículo 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Quantas palavras pesadas deixaram o Senhor, blasfemaram do santo Israel, voltaram para trás. Versículo 5. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, todo o coração está fraco. Olha o versículo 6, que pesado. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Isso dá nojo só de ler. Ele pega, Isaías faz uma analogia através da visão que ele teve de Deus, que aquele corpo dos filhos escolhidos por Deus para serem a nação santa, povo eleito, adquirido pela vontade, pelo poder de Deus, estão podres, chagas, não espremidas, purulentas, porque o povo prevaricou, voltou para trás. Nesse contexto, indo agora para o capítulo 6, Isaías recebe uma visão, onde ele necessita ser purificado. E nessa visão do capítulo 6, Isaías encontra-se diante de Deus, e ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, e o rei Uzias, entre o ano 740, 739, fazendo em contagem decrescente, o rei Uzias morreu. Então, aqui ele diz que no ano 740, 739, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Vejam bem esta palavra, alto, sublime, alto e sublime. Versículo 2, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Reclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz do que clama, e a casa se encheu de fumo. E quando Isaías viu aquele poder maravilhoso no alto, santo e sublime lugar onde Deus habita, ele viu aqueles serafins que estavam acima do trono, anjos com 6 asas, 2 cobriam o rosto em sinal de reverência, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. É algo tão estranho para nós entendermos, mas deve ser tão belo, tão lindo, que nós não conseguimos imaginar em nossa mente os anjos com mais de 4 metros de altura. Dentro de estudos da Bíblia que nós vamos concluir, a altura que Adão e Eva foram criados, perfeitos, com um poder sobrenatural, voavam, estavam acima do trono e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E abriram-se as portas, e aquele local, aquele santuário, encheu-se com a glória de Deus. Isaías, que era impuro,
disse: vou morrer, porque vi a glória de Deus, estou morto. E continua ele mesmo falando, aqui na sequência, agora no versículo 5: então disse eu, Isaías, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins, versículo 6, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Como eu disse aqui no início do assunto do sermão desta manhã, qual é a palavrinha que eu falei para mudar? Como que chama? Renovado. Olha aqui, ó. Isaías acabando de ser renovado. Um homem de lábios impuros. Habito no meio de homens e mulheres impuros. E eu vi a glória do Senhor e vou morrer, porque eu vi a glória do Senhor. Então um desses serafins saiu do santuário celestial, e logicamente tudo isso em visão, e tirou uma brasa do altar, e tocou os lábios para purificar, logicamente tudo dentro da visão, e disse: você está agora purificado, e os teus pecados foram encobertos, foram apagados, e você foi perdoado. Louvado seja o nome de Deus. Purificados, perdoados, o que era velho não pela idade, mas pelo mau uso do corpo, foi agora renovado e tornado novo. Uma nova pessoa, tornou-se novo pelo poder. E agora então vem a questão: eu estou purificado, e o que eu vou fazer? E vem a pergunta, e aqui entram vocês, Calebes. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Quem eu vou enviar? Quem vai resolver o problema desse povo de impuros lábios? Você tem coragem, Isaías, de enfrentar esses reis todos? Você tem coragem de fazer essa pregação para o povo, que eles vão se tornar cativos, que eles vão perder tudo isso por causa da iniquidade? Você tem coragem, se preciso for passar pelo martírio, perder a sua vida? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Calebes, olha eu aqui, vou fazer uma serenata. Aí vem o Alexandre: vou distribuir alimentos, vou fazer uma oração, vou doar sangue. Quanto eu ganho para isso? Remuneração específica? Nada. Pelo contrário, eu gasto para ir onde eu tenho que ir, eu pago a minha condução, eu pago o que eu vou participar, mas eu ganho a purificação pelo Espírito Santo e a graça salvadora em Cristo Jesus. Existe um presente melhor do que esse? Existe algo mais lindo do que este? Então, Isaías está dizendo: esse Deus que habita num alto e sublime lugar. E agora, também em visão, em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 4, eu vou apenas mencionar. Ali, o autor das duas cartas à cidade de Corinto, que era Paulo, não querendo falar dele, por desenvolver uma humildade que ele não tinha antes, quando era fariseu, antes da sua conversão, orgulhoso, vaidoso, educado aos pés de Gamaliel, dos mais eruditos doutores daquela ocasião, ele escreve: conheço um homem. Olhem que interessante. 2 Coríntios 12. Conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas tão lindas, tão maravilhosas, que não é lícito ao ser humano dizer. Quando ele diz conheço um homem, era ele mesmo. Era
Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu. E quando eu vou e volto aqui, que o nosso estudo essa semana é no livro de Isaías, quando eu venho aqui em Isaías no capítulo 57, no versículo 15, Isaías 57, 15 diz: porque assim diz o alto e sublime, o que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Só essa primeira parte por enquanto. Então Paulo está confirmando o que Isaías havia dito mais de 700 anos antes dele. Num alto e santo lugar habito. E ele diz: fui arrebatado, Paulo dizendo, fui arrebatado ao terceiro céu, morada de Deus. O que a astronomia nos fala hoje pelos estudos que a NASA conseguiu desenvolver, o que é o terceiro céu, onde fica o terceiro céu. Por curiosidade, em casa dei uma olhadinha depois, eu vou dar apenas uma palhinha. Quando Paulo escreveu o terceiro céu, não havia estudo nenhum que nós temos hoje. O primeiro céu é esse aqui, ó. Esse é o céu atmosférico que nós estamos vendo aqui pela janela da igreja. Esse céu atmosférico aí é o primeiro céu. O segundo céu é o céu estrelar. E o terceiro céu é onde Paulo esteve, que ele não sabe se em visão, se no corpo, se fora do corpo, se ele foi em visão ou se ele foi arrebatado para o terceiro céu. Ele não sabe dizer se no corpo ou fora do corpo, mas uma coisa ele sabe: eu estive no terceiro céu. E o terceiro céu, se nós voarmos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, se nós voarmos a velocidade da luz, nós demoraremos milhões de anos para chegar ao terceiro céu. Milhões de anos para chegar ao terceiro céu. Então, aqui está Isaías, e o apóstolo Paulo corroborando com ele: num alto e sublime trono tu habitas. É muito longe. Como vais ouvir a minha voz? É muito longe. Mas aqui na segunda parte desse texto que eu li, diz assim que é alto, o lugar é sublime, mas também está com o contrito, abatido de espírito, para vivificar. A nossa palavrinha de hoje: o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Vivificar é o que eu já disse, tornar a viver. Ele está tão longe, mas está tão perto, que em um momento de oração, anjos de Deus que estão ao lado do trono de Deus, como diz lá em Daniel capítulo 9, depois vocês leem em casa por curiosidade, uma das mais significativas orações do Antigo Testamento. Daniel capítulo 9, versículos 4 a 19. A oração de Daniel, quando recebeu a profecia das 70 semanas e não entendeu. E ele fez uma oração que você, lendo ela, do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 19 de Daniel capítulo 9, você não vai demorar 5 minutos para ler. E no final da oração, aparece o anjo Gabriel, o mais poderoso dos anjos, e diz: no início das suas súplicas, eu recebi a ordem. A ordem de quem? Ali no trono de Deus, e vim para te dizer que você é uma pessoa muito amada, muito querida. Entende a visão, eu vou te explicar. Quando Daniel começou a oração, dizendo da iniquidade dele, o que Isaías também escreveu, da iniquidade do povo, ele estava orando e confessando os seus pecados e o pecado do povo, e o anjo Gabriel saiu lá do infinito, do alto, do profundo do terceiro céu que Deus habita, e no final da oração estava do lado dele e tocou a orla da sua roupa e disse: você é uma pessoa muito amada, eu vim aqui para conversar com você. Qual é a velocidade de um anjo? Velocidade do pensamento. Não tem como
falar desse milagre. Apenas aceitamos e cremos, porque em meu ministério, em minha vida, eu poderia passar horas dizendo de orações atendidas imediatamente, da bênção e do milagre do poder de Deus, como muitos de vocês que estão aqui estão nos assistindo. Então aqui está Isaías passando pela renovação, pelo reavivamento, pela forma que o texto aqui diz: Senhor, eu vou, renova-me. É o tema dessa manhã. Eu vou, renova-me. Ele passa por essa renovação, pela vivificação, torna-se uma pessoa totalmente consagrada, dedicada. Mas Isaías fala de uma oração que não é aceita. E pode ser a minha, pode ser a sua. Quando temos iniquidade, quando prevaricamos, quando mentimos, quando somos agressivos, há uma oração que Deus não ouve. Isaías fala qual é. Mas Deus ouve todas as orações. Isaías diz que não. Eu já li essa palavrinha e eu vou mencionar agora novamente. Venha comigo, Isaías 59, 1 e 2. Hoje um rápido estudo de Isaías. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu rosto agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pecado que leva à iniquidade. Eu peco contra a lei de Deus. Iniquidade é isto. Eu peco contra a lei de Deus, que é a essência do seu caráter. E a lei de Deus é clara sobre o que devemos fazer ou não. E nós prevaricamos, nós mentimos, nos omitimos, e a iniquidade, que torna-se um pecado reincidente, faz com que nossas orações não sejam atendidas. O que pode ser uma iniquidade? Como o jovem rico que encontrou-se com Jesus: eu guardo todos os mandamentos, eu não roubo, eu não fumo, eu não cheiro, eu honro meu pai e a minha mãe. E Jesus disse: uma coisa te falta, só uma. Amigos, irmãos queridos, como eu ficaria feliz se o bom Deus se revelasse para mim agora e dissesse: Jonas, uma coisa te falta. Quantas coisas me faltam? E como eu preciso da graça maravilhosa de Deus. A cada dia, a cada momento que eu me ajoelho, para poder pregar para os irmãos e reconsagrar a minha vida, e como o apóstolo Paulo escreveu, esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos meus irmãos eu não caia em tentação. Mas a minha natureza é agressiva, a minha natureza não é boa, e eu estou falando seguramente para pessoas que têm a minha natureza, que ela é totalmente moldada pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque eu, por mim, eu parto para agressão. Por mim, eu parto por confronto. Eu já levei 2 tiros por causa disso. Um dia eu conto a história. A minha natureza não é boa. Eu estou falando para você que tem brigado com a sua esposa, que tem xingado no seu lar, que tem agredido a sua família, que tem se comportado como um estúpido, como um animal inconsequente, que machuca quem você prometeu que vai amar durante toda a sua vida. Agressões não são apenas verbais e físicas. Existe a agressão do grito, existe a agressão da intimidação, existe a agressão do silêncio, que é isolar totalmente. Vários itens ligados à agressão.
e eu sou um homem de lábios impuros, pecaminoso, habito no meio de pessoas de impuros lábios, prevaricadores. Eu cometi iniquidades, o meu povo comete iniquidades, eu não posso ver a glória de Deus. E chega uma manhã como esta, um culto como esse, e Deus diz: renova-te. Você não tem forças, mas peça para mim, que aquele que pede, de maneira nenhuma será lançado fora. Aquele que vem a mim como está, como um pecador, como um corrupto, como alguém que possivelmente esteja falando agora para alguém que está preso. Hoje à noite, se Deus quiser, eu vou pregar para os presos do presídio de Romão Gomes. Hoje à noite, se Deus quiser, eu vou estar lá com os que estão presos. E você pode dizer: mas espera um pouquinho, eu sou um homem bom, uma mulher que pratico tudo que é honesto e correto, olha o que está acontecendo comigo, vou desistir. Onde está Deus? Olha o que a Covid fez. Olha o meu mundo como ficou. Mas, se Deus permitiu que alguém da sua família morresse, como da minha família morreram alguns, eu perdi dezenas de amigos. Eu tenho feito enterros presencial que eu estive, e por pessoas ou com pessoas online, enterro. Eu sei o que é isso, eu sinto. Mas Deus permitiu que você que está aqui e você que está me ouvindo estejam em sua casa. Você tem algum equipamento que você está vendo. Então você tem um lugar para morar, um lugar para comer, um lugar para dormir. As coisas são difíceis, mas Deus te manteve. Eu passei agora pela Avenida Tiradentes, vindo para cá, e eu vi pessoas na chuva, que estava chovendo quando eu vim para cá, andando como zumbis. Uma senhora magrinha, descalça, com um cobertor em cima do corpo, andando, com os olhos perdidos para frente. Um rapaz fazendo malabarismo com fogo, o outro vendendo alguma coisa. E nós temos o nosso lar, temos a nossa família, temos a nossa casa, e dizemos assim: vou desistir. Prevaricar por quê? Voltar para trás por quê? E vem a palavra do Senhor para um conselho final que está em Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Vamos ler do 16 ao 18. Aqui está a solução. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos altos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, os Calebes aqui, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Vinde e argui-me, diz o Senhor. Eu passo pela renovação. Onde eu passo pela renovação e quando eu passo pela renovação? Aqui, agora, nesse momento. Eu aceito a graça maravilhosa de Jesus, que Ele diz: eu te perdoo, lá da cruz eu te vi, eu te perdoei, eu te restaurei, eu te resgatei. Então a minha impureza, o meu corpo que está cheio de chagas espirituais, que está corrompida a minha mente, eu vou pedir a Deus que nesse momento que vos falo, e para mim, sejamos renovados da nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada. O adultério não está na cama, não está no ato. O roubo não está na prática de uma arma. Os momentos que eu tenho para
praticar algo contra alguém não está no ato que eu vou fazer, e sim na minha mente. Eu premeditei, e foi Jesus quem disse: o homem que olhar para uma mulher com olhar impuro já adulterou com ela. Então o adultério está na mente, o roubo está na mente, a mentira está na mente, está o pecado na mente. Então nesse momento eu digo: Senhor, renova a minha mente, transforma a minha mente, ouve a minha oração, atende a minha súplica. Então, quando eu me coloco diante de Deus e passo por esse processo de justificação, que é um outro assunto longo, a justiça imputada de Jesus, eu posso então ter a coragem de arguir Deus e dizer: Senhor, olha o que eu fiz, eu não quero morrer, olha o que eu fiz, eu não quero me divorciar. Ezequias fez essa oração. Vai em Crônicas depois, quando Isaías chegou na casa dele e falou: coloca a sua vida em dia, que você vai morrer e não vai viver. Vai ver a história de Ezequias, um dos reis aí. E ele chorou, orou ao Senhor, e Deus falou para Isaías: volta e diz ao chefe do meu povo: eu ouvi o seu pranto, ouvi e vi as tuas lágrimas, eu vou te curar, eu vou te sarar. É isso que Deus está dizendo. Mas curar nem sempre é curar da doença. Curar nem sempre é curar da morte. É curar espiritualmente. É renovar espiritualmente. É ter forças para ajoelhar e dizer: Senhor, há demônios que me cercam. Eu estou vendo o mal diante de mim. Dê-me poder para vencê-los em nome de Jesus. E você, quando vai arguir esse poder e diz: eu sou um Caleb, eu quero entrar na terra que me foi prometida. Desde a minha infância eu ouço disso, mas eu pequei, eu cometi iniquidades, abominações, mas hoje eu venho a ti e rogo: me perdoe. Perdoe o meu pecado, perdoe a minha culpa. E Jesus diz, claramente fala: venha como você está, podre como você possa estar, eu não vou te lançar fora. E se você cometeu algum erro contra alguém, o livro de Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Se você precisa passar um e-mail para alguém, um WhatsApp, um telefonema, para alguém que há meses, anos, o relacionamento foi quebrado, faça isso, peça perdão. Mas a partir do momento que você restaura a sua vida agora através do pensamento, Deus já dá a bênção da restauração e do perdão. Nós vamos ouvir o Jeová, que vai cantar essa mensagem, que é a letra de um hino. E enquanto ele estiver cantando, e se você souber qual é a letra do hino mesmo, Jeová? Eu achei. 476. Eu achei, sim, eu achei. Alegria que vai trazer satisfação ao meu coração, desde que eu me encontrei com Jesus e a Ele eu me entreguei. A minha vida foi renovada. Que Deus abençoe você, querido amigo, querido irmão. Que Deus permita que encontremos em Jesus, através da renovação da mente e do coração, a vida eterna, porque Ele está agora, nesse momento, Ele está ali, e você vai dizer: eu achei. Por que você achou? Porque já existia. Quem se perdeu foi você, fui eu. Jesus continua no mesmo lugar que Ele está, nós que saímos. Que Deus abençoe você, a sua vida. No final desse hino eu vou fazer uma oração, suplicando a graça e o poder de Deus para mantermos a renovação que nos propusemos nesta hora. Que Deus a todos abençoe. Eu achei, sim, eu achei uma fonte que me satisfiz quando eu aceitei
Jesus, meu Rei, foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz, que provém da cruz, seu amor então senti. A vida era triste, só a dor e a aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só a dor e a aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou, quero a vida lhe entregar, quero a vida lhe entregar. Amém. Obrigado, Jeová. Deus seja louvado. E para nós que estamos nos entregando nesse momento, e você, aonde você estiver, versículo 19 de Isaías 1: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Querem promessa mais linda do que esta? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Querido e bom Deus, obrigado pela bênção de estarmos presencialmente aqui na igreja e unidos com um corpo enorme de amigos e irmãos que estão espalhados por esse mundo afora e que aceitam nesse momento a mesma proposta quando esse Deus maravilhoso nos diz: vinde, converse comigo. Você pode me questionar e eu quero transformar os seus pecados que corromperam totalmente a sua vida em uma purificação completa, como a branca neve, como a pura lã. E quando olhamos para o nosso passado e vemos a restauração e o poder da transformação que nos dás agora, nós apenas podemos louvar-te, apenas podemos engrandecer o teu nome e apenas podemos dizer: louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em tuas mãos entregamos os amigos todos que aqui estão, os amigos que nos ouvem agora, purificados pelo teu poder e vivificados
novas pessoas pela tua graça. Que nos encontremos amanhã às 7 horas novamente, às 19 horas. Guarde-nos na tua paz, nenhum mal nos aconteça. Possamos receber um escudo de proteção dos anjos de Deus. Que ao virem as setas malignas de Satanás não nos afetem, não nos atinjam, porque nós somos de Jesus, nós pertencemos a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, pois em seu nome suplicamos e agradecemos. Amém. Que Deus a todos abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.